Aula 25, construção de um gerador de corrente na prática. Na aula anterior, apresentamos o gerador de corrente. Nesta aula, mostraremos como construir um gerador de corrente na prática. Geradores de corrente são obtidos a partir de geradores de tensão. Geradores de corrente não são encontrados como componentes. Para mostrar como é construído um gerador de corrente, consideremos um exemplo. Neste circuito nós temos, então, uma pilha que tem força eletromotriz 10 volts, resistência interna 5 ohms. E esta pilha está associada a uma resistência de 10K em série. O conjunto todo se comportará como uma fonte de corrente. Nós vimos também na aula anterior que, dado um gerador de tensão, existe o gerador de corrente equivalente. Onde o gerador de corrente equivalente vai ter resistência interna, RS, que é igual à resistência do gerador de tensão. E tem o valor da corrente gerada internamente, IS, que é calculada, ou que é igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Acontece que, na prática, um bom gerador de tensão tem resistência interna baixa. E nós vimos que o gerador de corrente tem que ter resistência interna a mais alta possível. Então, o que fazemos é artificialmente aumentar a resistência do gerador de tensão, isto é, para todos os efeitos, esta carga, quando olha para o circuito, vai enxergar de fato um gerador de tensão que tem força eletromotriz 10 volts e tem resistência interna que não é mais 5 ohms, mas 10.005 ohms. Então, quando for feita a transformação de gerador de tensão para gerador de corrente, quais serão os valores que nós vamos obter? O valor do RS vai ser 10.005. 10.005 ohms. E o valor da corrente gerada internamente é 10 dividido por 10.005, que vai dar um valor muito próximo de 1 mA, 1.000 microamperes. Então, desta forma que a gente constrói um gerador de corrente. Por exemplo, neste caso, o valor da corrente gerada internamente, o valor exato é esse aqui, olha, 999,5 microampere. Obviamente isso é 1.000, né? Que é 1 mA. O valor da resistência não está aparecendo aqui, mas é a soma destes dois valores. De forma que quando uma carga de 200 ohms é ligada no bipolo AB, não esquecer que esses dois bipolos são equivalentes. O valor da corrente vai ser o mesmo. Quanto? 979,9 microampere ou 0,98, praticamente 0,98 mA. E, de acordo com a definição de gerador de corrente, se nós variarmos a carga, o valor dessa corrente vai variar muito pouco. Então, se, por exemplo, a carga variar para 300 ohms, qual vai ser o novo valor da corrente? Se fosse um gerador de corrente ideal, não mudaria. Mas como o nosso gerador de corrente tem uma resistência interna que não é infinita, a corrente variou para 0,97 mA ou 970 microampere. Em outras palavras, quando a carga
variou de 200 ohms para 300 ohms, a corrente variou de 0,98 mA para 0,97 mA. Praticamente permaneceu constante. Não esquecer que não é ideal. Como que nós podemos melhorar o gerador de corrente? Onde nós mexemos? Na resistência interna. Basicamente, a resistência interna tem que aumentar. Só que no nosso circuito, se nós quisermos manter a corrente na carga em aproximadamente 1 mA, a tensão tem que ser modificada também. Neste caso, a tensão também é multiplicada por 10. Passa de 10 volts para 100 volts. Quer dizer, o novo gerador de corrente tem corrente gerada internamente igual a 999,95 microampere, muito próximo de 1 miliampere. E resistência interna, que seria 100.005 ohms. Colocamos 100.000, né, para não complicar as coisas. O que acontece se a carga for de 200 agora? Vejam que o valor da corrente é mais próximo ainda de 1 miliampere. Mais próximo ainda de 1 miliampere. Dessa forma, se nós compararmos os dois geradores, um que tem resistência interna 10K e o outro que tem resistência interna 100K, para a mesma carga, 100 ohms, observe quais são os valores da corrente na carga. 989 microampere e 998 microampere. Este valor, obviamente, muito mais próximo de 1000 microampere, que é 1 miliampere. O que acontece se nós variarmos a carga para 1000 ohms? Nos dois casos. No primeiro caso, quando a resistência interna é 10K, veja que a corrente vai ser 0,9 miliampere. Está mais distante de 1 miliampere. Enquanto que no segundo caso, o valor da corrente é 0,99 miliampere. Praticamente, no segundo caso, a corrente não se modificou. Mesmo a resistência variando de 10 vezes. Então está claro que a resistência interna é um elemento importante. Mas neste tipo de construção, é importante lembrar que uma coisa é ter 100 volts CC, outra coisa é ter 10 volts CC. É muito mais fácil obter um gerador CC com este valor do que com esse. De formas que, na prática, se quisermos bons geradores de corrente construídos deste jeito, não obteremos. Por quê? Porque a limitação está aqui, ó, em obter o gerador de tensão. Existem alguns componentes, um deles é o transistor, que permite que se construa geradores de corrente com resistência da ordem de mega ohms, sem que precisemos de tensões elevadíssimas. Conclusão final: quanto menor for a carga que a gente ligar nos terminais do nosso gerador de corrente, não esquecer que isso aqui é o gerador de corrente. Então, quanto menor for essa carga em relação à resistência interna, né, mais a corrente na carga será próxima ao valor IS. Na realidade, esse valor IS é o valor de curto-circuito. Quer dizer, se você curto-circuitar esses dois pontos, o valor da corrente é 10 dividido por 10, 1 miliampere. Se você curto-circuitar esses dois pontos, o valor da corrente será 100 dividido por 100K, 1 miliampere. Então, IS é a corrente de curto-circuito. Portanto, no segundo caso, este caso, com uma resistência interna de 100K, o gerador de corrente se comportará mais próximo do ideal, para a mesma faixa de variação de carga, no exemplo de 100 ohms para 1000 ohms. Desta forma, encerramos a nossa aula, onde apresentamos como construir um gerador de corrente na prática. Até a próxima aula, portanto.